Gênesis capítulo 1. A criação do universo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. Assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas, e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E Deus disse: que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E assim Deus criou o ser humano à sua imagem. À imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Vamos juntos do 29 ao 31. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito,
e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, sexto dia. Amém. Seja abençoada a leitura da palavra do Senhor. Deus, obrigado pela Escritura Sagrada, obrigado pela palavra de Deus. Obrigado, Senhor, pela doutrina da criação. Obrigado a Deus por sabermos que tudo que existe não é obra do acaso, não está aí por acidente, não foi movimento aleatório. Deus, tudo que tem neste mundo foi criado por Ti, ou alguma coisa depois da matéria criada, o homem produziu. Senhor, obrigado, obrigado pela Tua bondade, obrigado pela Tua fidelidade, obrigado pelo Teu amor, obrigado, Senhor. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, fala conosco nesta manhã, edifica a nossa vida, nos instrua, nos confronte. Deus, glorifica o Teu nome, Senhor, nesta palavra de hoje, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. Falava de Isaac Newton na semana passada. Isaac Newton foi matemático, físico, astrônomo, teólogo e escritor inglês, e ele foi amplamente reconhecido como um dos cientistas mais influentes de todos os tempos, e como figura-chave na revolução científica. Newton revolucionou a compreensão do movimento dos corpos celestes e estabeleceu as bases da física moderna. Isaac Newton acreditava em Deus, ele cria em Deus. Para ele, Deus é o grande criador e o controlador do universo. E Deus está envolvido na vida humana. Deus interage, Deus se relaciona com a sua obra, com a humanidade. Então, com base em Gênesis 1, vamos lembrar algumas coisas. Na parte final da mensagem da semana passada, nós afirmamos que há sentido e propósito na vida criada por Deus. Há sentido no universo e há propósito para a vida humana. Dissemos que Deus está por trás de tudo que existe, Deus está por trás de tudo que acontece. Não há nada que Deus não saiba, não há nada que Deus não conheça. Deus não pode ser surpreendido por coisa alguma. Como se Ele não tivesse conhecimento de tudo. Afirmamos também, depois de lermos Isaías 45:18, que Deus é um Deus de ordem. Isaías vai nos dizer que Deus criou os céus e a terra, e Ele não fez a terra, Ele não criou a terra para ser um caos. Deus criou a terra para ser habitada. Por isso, ao estudarmos Gênesis 1, nós temos observado que existe certa ordem e certos padrões na criação de Deus, e que o caos e o acaso são rejeitados, não existe, eles não encontram espaço, não existe acaso em nenhuma das obras de Deus. E finalmente, nós mostramos que Gênesis 1 tem um ápice. A criação tem um propósito, além de demonstrar o prazer e o caráter do Senhor Deus, do Deus Criador. A criação é também uma expressão de amor, pois Deus projetou o mundo para presenteá-lo à mais sublime de suas criaturas, o ser humano.
E o texto diz que Deus criou o ser humano à imagem de Deus. E que Deus decidiu dar ao ser humano domínio sobre tudo o que foi criado. Por essa razão, a expressão "eis que lhes tenho dado", repetida a Adão e Eva, é como uma bênção sobre as maravilhas reveladas em Gênesis 1, que caracteriza a Deus como alguém que se preocupa, como alguém que se importa, não no sentido de ficar preocupado com, mas no sentido de se importar com. Deus se importa. Deus se importa com você, Deus se importa comigo, Deus se importa com a sociedade, Deus se importa com a humanidade, Deus se importa com os outros. Então, essa bênção de Deus, ali chegando no final do capítulo 1 de Gênesis, demonstra isso, caracteriza esse Deus como alguém que se importa com os outros e se constitui na primeira indicação de que o Deus da criação é um Deus que ama. O Deus Criador é também um Deus de amor. Ele me ama e Ele te ama. E concluímos dizendo que, embora possamos contemplar a criação e ficar admirados e ficar extasiados com a variedade que há na criação, nas obras de Deus, com a complexidade, com o padrão, com a ordem, com a beleza que existe, nós podemos ficar extasiados com essas coisas, pela multiplicidade das cores, com a singularidade da vida, mas que, porém, acima de tudo, nós devemos ficar maravilhados com a grandeza desse Deus, com o poder desse Deus que tudo criou, com a majestade desse Deus, como fez o salmista no Salmo 8, logo no primeiro no versículo, e no último versículos, emoldurando o Salmo 8, ele diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra, ou como é magnífico o teu nome em toda a terra. A repetição no final mostra o propósito do salmista. Ele fala: quando contemplo os teus céus, a lua e as estrelas que fizeste, e eu vejo o homem, e eu percebo a pequenez do homem, ao mesmo tempo percebo a dignidade desse homem. Que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, mas de glória e de honra o coroaste. Esse salmo nos diz muito a respeito da dignidade da vida humana, da pessoa humana, mas mais do que tudo ele mostra a grandeza do Deus que criou a vida humana, que criou a pessoa humana. Por isso, nós devemos louvar e engrandecer ao Deus Criador e sustentador da vida, o Rei do Universo, o Deus majestoso, soberano e todo-poderoso, digno de honra, digno de glória, digno de louvor. Hoje eu quero ainda falar com você nesse texto de Gênesis 1. Voltar a esse texto para falarmos sobre o ser humano como imagem e semelhança de Deus, como eu disse que falaria. Em Gênesis 1, a palavra repetida de ordem, a expressão repetida, haja, ela traz à existência uma criação caracterizada por precisão, ordem e harmonia. Assim como Deus é aquele que coloca o tempo em movimento e estabelece o clima, Ele também é responsável
por estabelecer todos os outros aspectos da existência humana. A disponibilidade de água e a capacidade de a terra produzir vegetação, as leis da agricultura e os ciclos sazonais, cada uma das criaturas de Deus, criadas com um papel a desempenhar, tudo isso, meus irmãos e irmãs, foi ordenado por Deus, e era bom, não era algo tirânico, não era algo ameaçador. Deus criou todas as coisas e Ele viu que era bom. Assim, a criação de Deus é boa, e a virtude de sua criação só faz realçar os incomparáveis atributos de bondade, sabedoria e justiça do próprio Criador. Somente Ele é o Rei sábio sobre o grande reino de tudo que existe. Deus criou tudo que existe e Deus governa, Deus reina sobre tudo o que existe. No entanto, na posição de rei, Deus não se mantém distante da sua criação. Embora seja o governante maior, o rei majestoso, o soberano, o rei sábio e supremo sobre tudo que ele criou, mesmo na posição de rei, Deus não se mantém longe, Deus não se mantém distante da criação, não deu corda e deixou para ir o mundo agora fazendo o seu tic-tac por conta própria, ad eterno. Ele não é o tipo de monarca que governa de longe, desinteressado, sem nenhum cuidado, sem nenhum interesse por seus territórios e por seus súditos. Tendo criado o seu reino, Deus reina sobre ele de modo profundamente pessoal. Gênesis 1 e 2 descrevem Deus como altamente relacional. Deus cria e Deus se mantém próximo, e Deus busca um relacionamento com a sua criação. Ele fala não somente para dar ordens, mas fala também para expressar o seu próprio envolvimento na criação do universo. Vamos relembrar o que lemos a partir do versículo 24. E Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam, animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. Eu já vou continuar só um pouquinho. Tem alguém sentindo frio? Não? Está boa a temperatura? Tá? Eu fiquei preocupado, que a Lívia está tudo bem, Claudia, foi a Lívia que saiu? Fiquei preocupado, de repente, alguma irmã, por favor, para ver se está tudo bem com a Lívia. Onde que eu parei? Segundo a sua espécie, ou não? Versículo 25, e Deus viu que isso era bom. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra.
E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso servirá de alimento para vocês, e para todos os animais também, isso vai servir de alimento. E assim aconteceu, estou adiantando. Deus viu tudo o que havia feito, versículo 31, eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, sexto dia. O relato da criação chega ao clímax no sexto dia. Podemos observar como a descrição da obra de Deus na criação é muito mais ampla, é muito mais completa neste dia do que em qualquer dos dias antecedentes a este. Mas eu quero, como eu disse que faria, eu quero me ater primeiro ao façamos o ser humano. Versículo 26. Deus disse: façamos o ser humano. Essa tem sido considerada uma expressão misteriosa. Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu vou falar a respeito do significado de imagem e de semelhança, mas antes eu quero falar sobre o façamos, porque há quem interprete o façamos como Deus se dirigindo ao conselho celestial de anjos, como também há quem interprete o façamos como sendo uma referência à Trindade reunida na criação e de modo especial na criação do ser humano, como criam os pais capadócios, teólogos da era patrística, como Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo e outros. De qualquer maneira, isso chama a atenção para a pessoa de Deus e para a sua vontade de que haja outras entidades distintas, quer seja o conselho celestial dos anjos, quer seja o conselho da divindade, a Trindade se reunindo, o Pai, o Filho e o Espírito, envolvidos no ato criativo. Deus fala, o Rei Criador, anunciando aos membros da sua corte celeste a sua obra especial, que é o ser humano. Nós vamos fazer o ser humano, nós vamos criar o ser humano. Façamos, diz o versículo 26, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. As palavras imagem e semelhança, elas são sinônimas, de modo que não deve haver distinção alguma entre essas duas palavras. Significa que a humanidade, tanto homens quanto mulheres, são representantes de Deus na terra. Tanto homem quanto mulher representam Deus neste mundo. E como o ser humano, homem e mulher, o ser humano é feito à imagem de Deus, todo ser humano é digno de honra e de respeito. Por isso, vai ser dito que um ser humano não deve ser assassinado. Lá em Gênesis, no capítulo 9, no versículo 6, vamos encontrar a palavra dizendo: se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa. Por quê? Porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Um ser humano é digno de honra, um ser humano é digno de respeito, um ser humano é digno de viver, e ele não pode ser morto, sob pena de que, se alguém fizer isso com ele, recebe a mesma pena. Se matar, vai ser morto. Por quê?
Porque diz a palavra, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Por isso, um ser humano não deve ser assassinado, nem amaldiçoado. Tiago vai nos dizer, no capítulo 3 da sua carta, no versículo 9, falando a respeito da língua, que a língua é um órgão terrível, que a língua é um órgão que precisa ser controlado. Ele vai dizer que nós devemos ter cuidado com a língua, porque com ela nós adoramos, nós bendizemos o Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Da mesma boca, da mesma fonte sai bênção e maldição. E ele prossegue, eu usei só o versículo 9, mas ele segue no 10 e no 11, dizendo: irmãos, não deve ser assim. Não devemos amaldiçoar, nem amaldiçoar uma outra pessoa, um outro ser humano. Por quê? Porque o ser humano deve ser honrado, deve ser respeitado como obra de Deus, como criatura de Deus. Nessas duas referências que eu dei para a igreja, Gênesis 9:6 e Tiago 3, nós temos as duas palavras sendo usadas sinonimamente. Então nós temos em Gênesis 6, a palavra que é usada é a palavra imagem. Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. E em Tiago, no Novo Testamento, a palavra que é usada é semelhança. Por quê? Porque nós não devemos amaldiçoar as pessoas criadas à semelhança de Deus. Então, imagem e semelhança são sinônimas. A humanidade é criada, de acordo com Gênesis e o restante da Bíblia, cada ser humano realmente é, além do ser criado, uma criatura digna, uma criatura especial, uma criatura digna de honra e de respeito, como eu disse. Singular entre as criaturas que Deus cria, essa humanidade que Deus criou é pessoal. Deus se dirige somente ao homem e à mulher. Quando vai abençoá-los, quando vai se relacionar com a obra criada, Deus se dirige somente ao homem e à mulher. Eles desfrutam de um relacionamento ímpar com Deus. Como disse Agostinho, bispo de Hipona, em suas confissões, escritas há muito tempo, ele disse: fomos criados para Deus, e o nosso coração está inquieto enquanto não encontramos nosso descanso nele. Como dizem os autores do livro O Drama das Escrituras, de Edições Vida Nova, Gênesis 3:8, texto um pouquinho mais à frente, evoca de modo impressionante esse relacionamento entre o Deus Criador e suas criaturas humanas. Por que eles estão dizendo isso? Porque Gênesis 3:8 mostra que Deus vinha todo dia ao encontro de Adão e Eva. Deus os procurava diariamente, cotidianamente, para se relacionar. Então, nesse dia, lamentavelmente, a coisa não tinha sido boa, a coisa tinha dado ruim. Então, ao ouvirem a voz do Senhor Deus,
que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Naquele dia, eles se esconderam. Porque, igual o gato que comeu o periquito, e quando você chega, ele fica disfarçando que está tudo bem. Eles estavam escondidos atrás da árvore porque tinham feito besteira. Trágica besteira. Mas, vamos ficar com o lado bom disso. Gênesis 3:8 evoca de modo maravilhoso, de modo surpreendente, que Deus é um Deus relacional, que Deus criou o ser humano e Deus quer se relacionar conosco, Deus quer se relacionar com as suas criaturas humanas. Esse versículo mostra que Deus tem o hábito de andar pelo jardim no frescor do dia e se encontrar com o homem e a mulher que Ele colocou ali. Outro escritor, o Gordon Venha, ele observou como Gênesis descreve o jardim de um modo semelhante ao tabernáculo, no qual Deus habita entre o seu povo. Jardim do Éden era como o tabernáculo. Homens e mulheres são criados para um relacionamento íntimo com Deus e com o seu povo, para um relacionamento com Deus, e a nossa natureza terrena não é obstáculo algum para esse relacionamento. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. Deus nos criou para o adorarmos. Deus nos criou para vivermos para a sua glória. Então nós temos visto que as palavras imagem e semelhança, elas enfatizam a mesma ideia, como eu disse, porque elas são sinônimas. Embora Deus seja o Criador infinito e a humanidade meramente sua criação finita, existe algo essencialmente semelhante entre eles. Imagem é uma metáfora. E o que é uma metáfora? Metáfora é a designação de uma qualidade mediante uma palavra que designa outra qualidade que tem o primeiro, uma relação de semelhança com o primeiro. Então, vou dar um exemplo. Para nós que temos filhos jovens, adolescentes, ou filhos ou netos, filhas ou netas, fulaninho tem uma fome de leão para adolescente, né? Come tudo que vê pela frente, ainda quer botar farinha para poder engrossar. Se der, bota farinha de mandioca, farinha de rosca, porque bota farinha no estrogonofe, bota feijão no estrogonofe, porque não enche barriga esse negócio. Fulano tem uma fome de leão, ou tem uma fome de leoa, porque eu conheço meninas também que devoram, que são devoradoras. Significa o quê? Quando eu digo que tem uma fome de leão, uma fome de leoa, significa que ela tem uma fome voraz. Come muito. Para trabalhar é um gatinho, mas para comer é um leão. Trabalha como um gatinho, come como um leão. Mas também podemos dizer, mas quando o assunto é vencer,
quando o assunto é conquistar, nós podemos dizer do fulaninho, ele, ela, tem uma vontade de ferro. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo designar que ele ou que ela tem uma vontade forte como ferro. Então, como eu ia dizendo, imagem é uma metáfora. À medida que destrinçamos, nós precisamos ter em mente que a função da metáfora é chamar nossa atenção para uma semelhança notável entre seres humanos e Deus. Ao mesmo tempo em que isso não nega que nós somos radicalmente diferentes de Deus, porque somos. Parece paradoxal, né? Porque nós somos semelhantes a Deus em algumas coisas, nós temos a imagem de Deus, e eu vou dar exemplo aqui, seguindo a palavra. Mas se encontrar alguém dizendo nessa igreja, eu sou Deus, dê o cartão da doutora Lívia e mande procurar psiquiatria. Consegui explicar? Nós somos semelhantes, mas também somos dessemelhantes. Então existe semelhança e dessemelhança. Nós parecemos com Deus, nós temos características que Deus tem, mas não ousemos querer ser iguais a Deus, porque nós não somos iguais a Deus. Amém? Logo os versículos seguintes esclarecem essa semelhança. Em Gênesis 1, 26, Deus afirma, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e segue, tenha ele domínio sobre toda a terra. Ele então diz aos seres humanos que criou, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenha domínio sobre os animais, os peixes, tenha domínio. A partir disso, meus irmãos, deve estar claro para nós, para o leitor da Bíblia, deve estar claro que a semelhança fundamental entre Deus e a humanidade é a vocação singular da humanidade, é o seu chamado ou comissionamento feitos pelo próprio Deus. Sob o governo, não é sobre, é sob o governo, sob o comando de Deus, a humanidade deve dominar, deve dominar sobre as partes não humanas da criação, na terra, no mar e no ar, debaixo da regência de Deus, debaixo da autoridade de Deus, debaixo do governo de Deus, nós devemos dominar sobre as outras partes na criação, as partes não humanas, tanto na terra, quanto no mar e no ar. Da mesma maneira, do mesmo modo, semelhantemente à dominação que Deus exerce sobre tudo, nós fomos criados também para dominar. Eu queria ter mais tempo. Mas não tenho. Semana passada eu passei das 10, então eu não quero repetir isso hoje. Não quero fazer isso com você. Vamos deixar um pouco mais para a semana que vem. Estou me preparando para terminar. Tenha paciência, só mais um pouquinho. No reino de Deus, o reino qual estabeleceu, criando
o papel especial que ele atribuiu à humanidade é que devemos servir como sub-reis, ou como vice-regentes, ou como administradores, ou mordomos reais. Nós devemos dominar sobre a criação, de modo que, a fim de que a reputação de Deus seja realçada no mundo, seja mostrada no mundo onde Deus nos colocou. Jurandir e Raquel, estava sentindo falta de vocês também. Vocês fazem falta. Está tudo bem? Então, irmãos, em outras palavras, ser humano significa ter liberdade e responsabilidade enormes. Responder a Deus e prestar contas por essa resposta. Assim, a melhor forma de expressar o conceito de domínio da humanidade sobre a criação pode ser afirmar que somos mordomos reais de Deus, colocados aqui nessa terra, colocados aqui nessa nação, colocados aqui nesse mundo para desenvolver o potencial não revelado na criação divina, a fim de que toda ela possa celebrar a glória de Deus. Então, um homem pode contribuir para desenvolver o potencial não revelado ainda na vida de uma mulher, a mulher na vida de um homem, os pais na vida dos filhos, os filhos na vida dos pais, na vida dos avós, na vida da família, na vida da igreja, na vida da comunidade onde Deus nos colocou. Nós somos mordomos de Deus, mordomos reais, colocados aqui para ajudar a desenvolver. Por isso que Deus diz: procriem, desenvolvam-se, sejam fecundos, trabalhem a terra. O trabalho é o modo pelo qual Deus capacitou os seus mordomos reais para seguirem com o mandato cultural, desenvolvendo a sociedade, desenvolvendo a vida, desenvolvendo a criação como um todo, cuidando do meio ambiente. Isso não é permissão, como alguém disse, que o mandato cultural é permissão para que o homem seja um predador do meio ambiente. Não é permissão, não, porque nós não vemos Deus fazendo isso, não temos de fazer o que não vemos Deus fazendo. Temos que cuidar do meio ambiente, temos que preservar os lençóis freáticos, temos que cuidar da terra, trabalhando bem a terra, evitando ao máximo qualquer coisa que possa contaminá-la ou envenenar a terra, e assim envenenar a comida, e assim envenenar a água, e assim envenenar a vida, e assim trazer morte. Não podemos trazer morte. Somos promotores da vida. Eu termino com uma aplicação. Imagine que você é um escultor do século XV e um dia recebe um e-mail de Michelangelo. Pastor, século XV não tinha e-mail. Ajuda aí, releva.
Você é um escultor do século XV e recebe uma mensagem de Michelangelo, lhe perguntando se você quer vir ao seu ateliê, ao seu estúdio, para concluir uma obra que ele começou. Ele menciona que a sua tarefa vai ser continuar a obra dele, de tal modo que o produto final realçará a própria reputação do Michelangelo. As pessoas vão ver e vão dizer, está igualzinho. O chamado de Deus, meus irmãos, a nós, para ter domínio sobre sua criação, acarreta, ou deve acarretar esse tipo de elogio ao que somos capazes de realizar como seus mordomos. Também acarreta uma grande responsabilidade, uma responsabilidade correspondente pelo resultado dessa mordomia. Se isso é o que é ser a imagem de Deus, e eu creio que seja, inclui então que nosso serviço para Deus deve ser tão amplo quanto a própria criação e incluirá cuidar bem dela, seja dos outros seres humanos, seja do meio ambiente, seja da cultura, seja da ciência. Nós temos um papel preponderante na cultura, na sociedade, de ajudar a sociedade a se desenvolver. Um papel preponderante socialmente falando. Nós podemos ajudar a melhorar a nossa comunidade, socialmente falando. Nós podemos estender a mão, nós podemos repartir, nós podemos ajudar a realçar a dignidade humana, a dignidade das crianças, a dignidade das mulheres, a dignidade dos velhos, a dignidade dos homens também, porque nós estamos vivendo um tempo esquisito. Nós somos criados por Deus, a imagem de Deus. E como criaturas de Deus, nós devemos ser honrados e respeitados. E temos liberdade e responsabilidade enormes. Amém? Semana que vem a gente continua. Vamos ficar de pé?